Olá, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano. Eu vim aqui nesse solzão para falar com vocês sobre o seguinte. Eu fiz uma proposta agora há pouco, né, para que a gente comece a nos reunir em grupos para discutir sobre a redução da burocracia. Por que a redução da burocracia? Porque no nosso país, muitas vezes, algumas questões, alguns itens burocráticos, fichas, formulários, etc., podem ter sido criados porque a gente estava vivendo numa era analógica. Agora nós estamos vivendo numa era digital onde a comunicação consegue ser rápida. Por exemplo, eu estou aqui no meio de um terreno, gravando um vídeo para vocês e que vocês vão ouvir daqui a pouquinho. Isso é a velocidade que a gente pode trazer para o mundo atual, para a política atual. Então, como é que a gente pode discutir como reduzir a burocracia? Por exemplo, vocês já perceberam que vocês têm SIC, RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, carta de motorista, PIS, PASEP, etc, blá, 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 vários documentos. Será que a gente precisa de todos eles? Será que um único documento não pode nos satisfazer? Aí todo mundo vai falar, cadastro único, né? Cadastro único tem uma sigla bem interessante, CAD único, tá, gente? Não vai falando besteira não. Mas o cadastro único, sim, é um documento que poderia, sim, nos auxiliar. E por que que a gente ainda não tem? Por que que ainda eu não tenho na minha mão um único documento, com um único número que eu preciso lembrar? Não, a gente tem que ter certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, quer dizer, de óbito já era, né? Mas tudo isso a gente tem que ter uma série de documentos, uma série de números. E por incrível que pareça, por exemplo, vocês sabiam que RG é estadual? Significa que pode ser que tenha alguém com o mesmo número que o seu RG em outro estado? Isso significa que é algo de uma era em que as pessoas raramente cruzavam o país. E hoje em dia, isso é tão comum, não é? Então vamos pensar em como desburocratizar. Um exemplo que eu sugeri como início de trabalho é uma burocracia até que simples, que seria do registro de patente. Primeiro vamos entender por que que demora tanto. E aí tem gente que fala, demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 3 dias. Teve gente que me mandou uma mensagem falando que demora 3 dias. E por aí vai, né? Demora quanto tempo? Primeiro ponto, será que é realmente necessário a gente ter um número tão pequeno de pessoas para avaliar? Porque quando a gente fala em desburocratizar, muitas vezes as pessoas entendem de forma equivocada, achando que com isso você tira toda a burocracia. Não. Burocracia é uma ferramenta de trabalho até que interessante. Só que essa ferramenta de trabalho até que interessante precisa ser livre de processos possíveis e passíveis de corrupção. Livres de formulários intermináveis e que muitas vezes apenas com um número, por exemplo, do cadastro único, poderia facilitar tudo. Por que que eu tenho que preencher tanto formulário? Será que você parou para pensar nisso? Por que que eu tenho que pagar tantas taxas se muitas vezes o meu processo fica lá parado e ninguém fazendo nada porque não tem gente suficiente para isso? Tudo isso tem que ser pensado. E se você quiser pensar junto com a gente, vem junto. Só jogar nas redes sociais Professor Cristiano Ricardo e lá vai ter um caminho para que você possa se unir e pensar como é possível reduzir a burocracia. E aí, quando a gente fala em reduzir a burocracia, a gente fala em otimização. As coisas elas são necessárias para a segurança e não para facilitar a vida de quem quer burlar o sistema. Vejo você daqui a pouquinho, em qualquer lugar, nas redes sociais. Abraços!